Hoje nós vamos dar continuidade no desenvolvimento da Function Block de interface do inversor. Finalmente eu consegui arranjar um tempo de voltar a fazer a minha YouTube terapia. Então, vamos para o vídeo. Como que funciona o mapeamento de memória, como que a memória é interpretada, não só dentro desse controlador, mas de qualquer controlador, de qualquer computador. No último vídeo, nós fizemos os data types do inversor. Vamos entrar aqui em data types, selecionar collapse all para ele fechar todos os data types. E nós fizemos aqui types, né, o T aqui é de tipo, inversor, comando status, actual, que seria o monitor, e o control, que é uma estrutura de dados, abre, que é uma estrutura de dados que contém uma variável de cada tipo, ou uma subestrutura de cada tipo, mais uma estrutura de erro. Então nós temos aqui os comandos, que a gente vai enviar para o inversor, vai enviar velocidade, aceleração, desaceleração, positivo e negativo enable, ou seja, para girar para um lado e girar para o outro, para habilitar o sentido de giro, e reset, para resetar a falha. O inversor vai devolver alguns bits, se ele está ou não em alarme, warning, running, né, rodando, se ele está pronto, forward, reverse, ou seja, em que sentido de giro que ele está rodando, se ele está no modo remoto, eu expliquei isso no outro vídeo. Basicamente, o modo remoto é quando ele está sendo controlado pelas entradas digitais ou por uma entrada de rede, que é o caso. E o modo local, que é quando não está habilitado o modo remoto, é quando você está controlando ele diretamente pela IHM do inversor, manualmente, lá na frente do painel. Temos mais um bit aqui de frequency matching, ou seja, ele atingiu a frequência que você solicitou. E erro de conexão. Erro de conexão entre a placa de rede e o inversor. O que mais que nós temos aqui? Na parte de monitoramento, nós temos a velocidade atual e a corrente atual do inversor. E nós temos aqui a variável que resume, que guarda dentro dela todas essas outras que a gente acabou de ver. Perfeito. Nós também criamos aqui, em Function Block, nós também criamos o Inv Interface, uma Function Block vazia, por enquanto. Aqui, tudo que tem nela é um ponto e vírgula, para que a gente possa criar agora a interface com o inversor, uma interface padrão que a gente possa usar dentro do programa, e ela vai converter os valores, ela vai fazer tudo o que é necessário antes de enviar os dados para o inversor via rede Ethercat, e vai pegar os dados brutos que vieram da rede Ethercat e compilar, ajustar eles para que fique fácil no nosso programa. Exemplo, velocidade não é frequência, é velocidade. Velocidade a gente mede em RPM, em metros por minuto, em milímetros por minuto, em quilômetros por hora. E frequência, que é o que o inversor está esperando, é diferente. Então, se a gente programar, eu quero que ele gire a 500 RPM, o motor gire a 500 RPM. Aqui dentro dessa interface, a gente vai fazer o cálculo e vai enviar a frequência em Hertz necessária para o inversor comandar o motor para que o motor gire a 500 RPM. Então, esse é o tipo de conversão que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a variável desbobinador. Então, a gente vai vir aqui em Global Variable. Vou vir aqui. Bom, pode ser em No Group mesmo. Vou vir aqui, criar nova. Criar uma nova variável com o nome desse inversor nessa máquina. Esse inversor, o papel dele é um desbobinador de material. Qual é o tipo dessa variável? Não é t-axis control, não é um servo, é um t-inv control que nós criamos e eu acabei de mostrar. Perfeito. Então agora eu vou só organizar melhor isso. Vamos colocar a variável desbobinador junto com as variáveis do inversor. Então, botão direito, Group Settings, Add to Existing Group, Inversores. E se eu filtrar de novo, ele já sumiu daqui. Vamos fazer a mesma coisa com o tracionador e vamos jogar ele lá para o grupo dos servos.
para o grupo do tracionador. Aqui. E o eixo, a mesma coisa. Group Settings. Tracionador. Perfeito. Se eu sair aqui do filtro e voltar, acabou. Só tem uma variável e não faz parte de nenhum desses grupos. Nem de inversor, não é I/O, não é tracionador e não é a versão 2 de I/O que eu fiz aqui para teste e nem mostrei. Perfeito. Então agora a gente pode ir aqui em desbobinador. Não, inversores. E a nossa variável já aparece aqui, ó. Desbobinador do tipo T-Inv-Control. Ok. O que a gente vai fazer com essa variável agora? A gente vai voltar aqui, ó, no Inv Interface, que é a function block que vai servir de interface para o inversor, tá? E nós vamos incluir essa variável lá, aqui, né? Antes disso, eu vou criar um programa e vou colocar a function block vazia para vocês verem ela sendo populada, ela sendo criada. Aí dá um pouco mais de massa, um efeito visual. Vamos lá, vamos criar um programa novo do tipo em linguagem ladder mesmo, não em ST. Aqui a gente pode apertar F2 ou Rename, botão direito Rename, e esse programa ele vai conter as interfaces, então vou começar com I, underline, as interfaces de todos os inversores do projeto. Inversores. E no nosso caso, só tem um. E a primeira seção desse programa, vou apertar aqui F2, I de interface do desbobinador. É mais ou menos a mesma lógica que a gente seguiu aqui no MC Functions, MC tracionador, MC de Motion Controller, né? MC é Motion Control. E o nome de cada servo, o nome de cada eixo. Aqui, I de interface, desbobinador. Vamos abrir, 2 cliques. Aqui, eu vou criar uma função. Olha lá. Aparece aí para vocês. F de Function Block. Eu posso clicar aqui em cima. Ou, se eu quiser, lembrando, eu posso simplesmente apertar a tecla, a letra F, ele já vai fazer a mesma coisa. Que tipo de function block é essa? Essa function block é a primeira da lista, Inv Interface. Qual que é o nome dela? FB, function block, desbobinador. Por que eu coloquei só desbobinador e não interface? Porque só vai existir uma do desbobinador. Então eu não vou ter várias function blocks diferentes, com funções diferentes aqui do desbobinador. Então eu posso colocar esse nome. Veja que é só uma caixinha. Não tem entrada, não tem saída. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vai vir aqui, sai do Global Variable e Interface. Aqui, ó, variáveis. Variáveis dessa function block. Dentro de variáveis, a gente tem... Deixa eu ver se aparece bem aí para vocês. Aparece internals, in-out e externals. In-out são as nossas entradas e saídas. Entradas aqui do lado esquerdo, saídas aqui do lado direito. Então, são essas entradas e saídas que a gente já viu nos vídeos anteriores. Então, essas entradas e saídas, as variáveis in-out, as variáveis in e as variáveis out. Todas elas são listadas dentro de variables e dentro dessa abinha in-out aqui. Pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Melhorou. Então aqui são as... Qual é a diferença, né? Esse in-out, então a gente pode ter uma variável entrada aqui. Escrever entrada. Eu posso ter uma outra variável saída. Ela é output. E eu posso ter uma variável estrutura de dados. Lógico que não vai ficar com esse nome, tá? É só para mostrar os 3 tipos de variáveis. Ok? Quando eu tenho pelo menos uma entrada e uma saída, no mínimo uma entrada e uma saída, eu posso vir aqui, ó, um projeto. Vai, meu filho. O que aconteceu? Travou? Ah.
Eu tava tão contente que hoje eu ia conseguir finalmente regravar um vídeo novamente. Pausa para resolver o problema. Problema técnico resolvido. Ok, vamos ver se ele salvou o que já foi feito ou se eu tenho que refazer. Nope, não salvou. Perfeito. Então, vamos lá criar uma variável do tipo desbobinador. O nome desbobinador, ela é do tipo envcontrol. Fechou. Já jogar ela no grupo dos inversores. E aqui o tracionador vai para o grupo do servo tracionador. Fechou, certinho. E agora, se eu ver aqui em inversores, aparece aqui a nossa variável desbobinador do tipo tenvcontrol. Variável criada. Check. Próximo ponto. Nossa function block foi criada em texto estruturado. Ela está vazia, só tem um ponto e vírgula porque é necessário ter alguma coisa para a gente poder compilar. E a gente vai começar agora a criar as variáveis de entrada e saída dessa function block. Só que eu quero criar um programa e colocar a function block para que vocês possam ver ela crescendo, se desenvolvendo ali, ganhando entradas e ganhando saídas. Eu vou criar aqui um novo programa em ladder. Ele vai se chamar I de interface dos inversores. A secção 0, primeiro pedacinho do programa vai se chamar I desbobinador. Criei. Foi criado em ladder. Se eu apertar F agora, ele vai criar uma function block. Agora eu coloco o tipo da function block. O tipo dela vai ser I, tá ali, ó, env interface, primeiro da lista, só dá enter. Agora eu tenho que dar um nome para essa instância da function block, ou seja, dessa cópia daquela function block. Então, o nome dessa aqui vai ser fb de function block desbobinador. Fechou. Se eu apertar F8, ele vai compilar e vai dar falha. Isso. Por quê? Porque essa function block não tem nada. Não exatamente a function block criada, mas esse bloco não tem nenhuma entrada e nenhuma saída. Eu coloquei um bloco no ladder que não tem entrada e saída para fazer conexão com a parte esquerda e a parte direita aqui. Então agora vamos começar a criar. Eu venho aqui em interfaces, variáveis. Agora que eu vi que o zoom está aplicado na tela, espero que vocês tenham visto tudo. Pois na edição eu vou ver. Aqui nós temos 3 abas. Eu já estava explicando o que é esse internals, in-out e externals. Variáveis internas à function block, só existem lá dentro, é o escopo. Variáveis in-out, essas que nos interessam são as entradas e saídas da function block, que você vai interligar com o programa que chama ela. E externals, existe, mas a gente não deveria usar, porque isso cria um acoplamento muito grande nas function blocks. Espero que vocês saibam o que são acoplamentos. Se não souber, dá uma olhada. Eu recomendo sempre dar uma olhada no livro. Comprem, vale a pena. O Clean Code, né, código limpo, e Clean Architecture, então arquitetura limpa. Esses 2 livros são sensacionais. Mas basicamente, para quem não sabe o que é o acoplamento, é uma ligação que você faz, nesse caso, da function block com o resto do programa, de forma que se você mexer na function block, muitas vezes você também tem que mexer no programa. Ou, se você mexer no programa, isso pode afetar coisas dentro da function block. Eles ficam amarrados. Isso não é legal. É legal que você faça peças separadas que você possa encaixar, usar ou retirar e substituir. Depois eu mostro um exemplo do como fazer e como não fazer. Vamos fazer pela maneira simples por enquanto. Então, in-out. Então, vou clicar aqui e vou criar uma variável de entrada. Ó. Vou até escrever entrada. Olha só que interessante. Se eu vier aqui agora em projeto e dar um rebuild controller, ele vai compilar todo o projeto. Ele vai dar falha lá
no programa e desbobinador. Opa, não tá aparecendo aí para vocês. Aqui. Aqui, ó. Ele vai dar falha no i desbobinador, mas aqui na function block ele não dá. Se eu for lá no i desbobinador e clicar com o botão direito aqui em cima e vir em update, ele vai te perguntar se você quer fazer o update só aqui ou em todo o projeto. Vou dar todo o projeto. E observe que ele não mudou nada, mas ele deveria ter mudado, porque eu criei uma variável de entrada aqui e ela deveria ter aparecido aqui na chamada, aqui na instância. Por que que isso não acontece? Por que ele não aparece? Eu tenho que ter no mínimo uma entrada e uma saída. Então, entrada, saída. E essa aqui vai ser do tipo output. Eu vou ter que ter no mínimo uma entrada e uma saída para que o bloquinho seja atualizado lá na instância quando ele é chamado. Vou dar um rebuild controller, vou compilar o programa todo, não só essa parte. Agora eu vou vir aqui no desbobinador, clicar com o botão direito em update. Olha lá, apareceu a nossa entrada aqui e a nossa saída. Então agora, se eu apertar F8 e mandar recompilar, olha lá, não aparece falha nenhuma. E agora essa function block, essa instância tem no mínimo uma entrada e uma saída. Beleza? Então, serve de aviso quando vocês estiverem fazendo a de vocês e não colocou lá só entradas e não colocou nenhuma saída, por exemplo. E a hora que você tentar compilar ou tentar atualizar a instância, não vai funcionar. Você não vai ver e não vai entender o porquê. Agora você vai entender. Ok. Então, isso aqui eram só exemplos para a gente poder compilar. Eu não quero entrada e saída. O que eu vou fazer? Como é obrigatório que exista uma entrada e uma saída, eu vou habilitar a saída de Enable Output, que é uma saída de sistema. Eu não, na verdade, nesse caso eu não uso para nada, é só para pendurar a function block ali. E vou criar uma variável de entrada chamada in, só para garantir que exista aqui a nossa entrada e saída, uma entrada digital, uma saída digital, para compor a function block, só para o programa não reclamar, ok? Então isso aqui eu não vou usar, ele está ali só porque é necessário fazer algo desse tipo para poder criar uma function block. Agora sim começam as nossas entradas. A gente não criou ali uma variável desbobinador? Vamos colocar ela aqui. Criar nova. E só que eu não vou chamar de desbobinador. Essa function block pode ser usada para qualquer inversor. Então a gente vai colocar aqui inversor. Qual é o inversor? Qualquer um. Nome que a gente estiver usando dentro do programa. Dessa forma eu posso reutilizar essa function block de novo depois em outro lugar. Aqui eu venho em input, em out, né? E seleciono in out. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa variável inversor, ela tanto será uma entrada como uma saída da function block. Ou seja, a function block não fará uma cópia dela para usar os valores. Ela vai mexer diretamente na própria variável inversor, ou na variável que se conecta aqui, né? Ela vai fazer as alterações e jogar para fora na mesma variável. Vamos ver como funciona. Vem aqui. Isso aqui não preciso. Vamos lá. Na instância da function block. Clico aqui em botão direito. Update. Tá, vou colocar não para ele fazer só aqui. E a nossa variável inversor, que é tanto entrada como saída, já apareceu aqui, ó. Ela já apareceu dos dois lados. Do lado esquerdo como uma entrada, do lado direito como uma saída. Opa, só que ela tá como booleana. Ela não é booleana. Ela é do tipo T. Env. Control. Lá, atualiza de novo. Toda vez que você mexer numa função, na criação aqui da função, você tem que ir e mandar fazer o update, mandar atualizar. O ideal é você fazer tudo que tiver que fazer com apenas uma instância criada
E aí depois que você já depurou, já testou, está funcionando, aí você replica esse bloco de função. Então aqui nós vamos colocar a nossa variável desbobinador. Olha lá. Na hora que eu der Enter, ele já copia para a saída. Então eu tenho a mesma variável na entrada e na saída. F8 para compilar. Beleza, nenhuma falha. Por enquanto eu só estou fazendo a parte de fora, a casca da function block. Depois a gente vai preencher o conteúdo dela. O que a gente tem no desbobinador? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui, ó, em View, Watch Tab Page, e aqui embaixo vamos colocar desbobinador. O que a gente tem dentro do desbobinador? Nós temos comandos, status, monitores, que são os valores atuais, e error. Antes que eu me esqueça. Esse error aqui, esse error que está dentro da variável desbobinador, ele se refere aos erros, alarmes e warnings, avisos, do inversor. Lá fisicamente, do equipamento inversor, ou da própria placa de rede do inversor, mas tudo relacionado a esse inversor. Porém, essa function block aqui pode apresentar alguma falha. Exemplo simples. Vamos dizer que você mandou rodar com velocidade negativa. E por algum motivo, essa função ela deveria trabalhar apenas com velocidades positivas. E você inseriu um parâmetro de velocidade negativa. A gente tem que colocar uma variável aqui de saída de error da function block que mostra pra gente que a function block não está trabalhando corretamente. Ela vai ignorar alguma coisa ou ela simplesmente não vai usar os parâmetros ali que a gente colocou, não vai fazer o que tem que fazer. Porque tem parâmetros zerados, tem parâmetros que estão negativos, tem intertravamentos errados. Por exemplo, você tem que, numa coisa um pouco mais complexa, vamos dizer que você tem que habilitar alguma coisa, um sinal digital na entrada primeiro e depois dar o start, e você e os sinais entraram invertidos, ele entrou primeiro o start e depois o enable. Então isso pode gerar falhas na function block. Então a function block tem que ter, ou deveria ter, o seu próprio erro. Então a gente vai vir aqui, sua própria variável para guardar o erro. Error, ela é do tipo saída e ela é do tipo error. A gente vê aqui agora, manda fazer o update. Olha só que interessante, ó, não vou colocar variável nenhuma aqui na saída após a function block. Eu criei uma saída na function block, mas não vou associar a nenhuma variável. E vou mandar compilar. Build controller. Ok, nenhuma falha. Então, as saídas nós não somos obrigados a utilizar. Nós vamos utilizar, tá? Eu não recomendo deixar a saída de function block vazia. Muita gente faz isso e eu sinceramente considero um erro. Não acho legal. E eu explico por quê. Porque, inclusive, tem softwares que eu não consigo acessar a function block.error. Eu consigo acessar direto essa saída aqui se eu quiser. Não preciso associar ela a uma variável. Mas lembra que eu falei sobre acoplamento? Eu não deveria usar uma variável que está dentro da function block. Eu não deveria usar essa variável no programa. Ela deveria transferir esse valor para uma variável do programa e o programa usa essa variável própria dele. Dessa forma, eu posso retirar essa function block, colocar outra com outro nome, inclusive, e não tenho que ficar reescrevendo ou trocando o nome de função, o nome de variável dentro do programa. Eu tiro um bloco e coloco outro, como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Então, o que vai ter aqui nesse error? A gente vai criar uma variável aqui interna, que é a nossa interface do desbobinador error. Pronto. É uma variável interna desse programa. O que mais? O que mais que nós precisamos? Nós vamos usar... já vou mostrar isso para vocês.
os bits, como que a gente acessa bit a bit, não é de uma forma direta. Nós vamos usar as entradas. Deixa eu aumentar aqui para a gente conseguir ver como que vai funcionar essa interface. Ela vai receber os sinais que vêm do inversor e vai escrever esses sinais na variável desbobinador. E também nós vamos pegar variáveis ou valores que estão dentro da variável desbobinador e escrever nas variáveis que vão para o inversor. Vai ficar mais claro agora a hora que eu fizer. Qual é a nossa variável de status? Vamos abrir Global Variable. Vamos filtrar nas variáveis dos inversores, do inversor. Não sei se vocês se lembram, ou quem não viu os vídeos anteriores, veja, porque senão não vai fazer sentido o que eu estou fazendo aqui. É esse conhecimento acumulativo. Essas variáveis aqui, elas estão conectadas às variáveis de rede EtherCat do lado de cá. Então, essas variáveis, beleza, agora essas aqui vocês estão vendo. Essas variáveis aqui são as variáveis globais e essas são as de rede. A variável de status é essa aqui, ó. Desbobinador status. Ela é uma word e ela está conectada à variável de status que vem lá do inversor. Eu vou pegar essa variável aqui, ó, desbobinador status, e vou colocar ela como uma entrada da nossa interface. Porque eu vou ter que pegar cada bit aqui e distribuir nos bits de status da variável desbobinador. Vamos fazer isso que vocês vão entender. Vem aqui dentro do nosso da nossa function block, botão direito, criar uma nova variável status. E ela é do tipo entrada e ela é uma word. Word, né? Isso mesmo. Ok. O que mais que vai vir do inversor, que vai entrar aqui? Output current, corrente de saída. É mais fácil olhar aqui, né? Que são os status. Então aquela word vem com tudo isso aqui. E velocidade e corrente. Velocidade atual e corrente atual. Ok? Só que velocidade não vem velocidade. Ele vem frequência. Aqui, ó. Ele vem do inversor Output Frequency Monitor. É do tipo unsigned int. Inteiro sem sinal. Vamos criar essa variável lá. Criar frequência de saída. Output. Ela é uma entrada e ela é do tipo int. E aí a gente também vai ter Output Current Monitor. Essa aqui. Criar nova. Output Current. E ela é do tipo int. Beleza. Feito isso, vamos vir aqui e fazer um update. Aqui já aparece agora as três variáveis que eu acabei de criar. Variável status, que ela é do tipo word, output frequency e output current. Estranho, né? Output como uma entrada, mas é uma output lá do inversor que veio pela rede e vai entrar na minha interface aqui. É a corrente e a frequência de saída do inversor para o motor, é uma cópia dela mandada aqui para o CLP para a gente monitorar. O que mais? A gente também tem as falhas. Aqui, ó, esse error, né? Na verdade, o certo e o ideal é a gente colocar todas. Depois a gente vai ver se a gente vai usar ou não. Beleza. Vamos lá, só nas entradas. Vamos atualizar. Atualizou todas as entradas. Então aqui, ó, agora eu vou colocar desbobinador status. Aqui, desbobinador output frequency monitor. Aqui, desbobinador output current monitor. Aqui, desbobinador observation. Aqui, desbobinador minor fault. Aqui, desbobinador fault monitor calls. E o último é o warning. Cadê? Warning. Beleza. Então nós já temos todas as nossas entradas que vêm da rede sendo
colocadas como entradas da nossa function block, tá? Da nossa interface. Agora vamos fazer as saídas. Saídas. Quais são as saídas aqui, ó? Saídas são os comandos. São essas saídas aqui, ó. Elas vêm do desbobinador e vão ser jogadas para saídas aqui que serão enviadas para o inversor na rede. Então vamos aqui, interface. Agora vamos colocar saídas. A primeira delas, as saídas a gente sempre coloca primeiro as booleanas, tá? Com essa e essa. Então, positive enable. Vamos ver o nome que aparece aqui. Elas vão aparecer como comando. Essa. Elas não vão, a gente não vai mandar bit a bit, vai mandar uma word inteira. Então, command. Aqui a gente tem uma saída de command. Ela é do tipo output e a nossa saída de erro. Quero que fique depois dela e não antes. Se eu ver aqui agora e dar um update, olha lá, command. O que vai nessa variável? Desbobinador. Deve ser. Ah, eu não mudei o tipo de variável. Ela está como o int, quando na verdade ela é uma word. Eu vou lá, atualizo de novo. E aqui, desbobinador command. Fechou. Aqui vão os bits de comando. Vai agora. Velocidade, aceleração e desaceleração. É o que falta. E quais são os nomes que são usados aqui? Não é velocidade. É frequência. Frequência de referência. Então a gente vai colocar aqui. Só clicar em cima e ele vai no de baixo. Tem software que é ao contrário. Você clica e ele grava em cima. Então aqui vai ser a nossa frequência de referência. Frequency. Uma saída. E é do tipo int. Confirmar se é o int mesmo. É, o int. Vamos ver como que ela aparece aqui, ó. Update. Frequency reference. Então aqui eu venho e coloco o desbobinador. Frequency reference. Ok? Próxima. Ops, quero colocar abaixo dessa. Então, venho aqui, criar novo. E vamos colocar aceleração. Acceleration. E deceleration. É do tipo output. Vamos confirmar se é o int mesmo. Não. UDINT. Unsigned double int. Ela tem o dobro do tamanho. UDINT. UDINT. Ok. Vamos atualizar de novo. Já apareceu aqui. E a gente vai colocar lá desbobinador, acceleration time e desbobinador, deceleration time. Feito isso, se faltou alguma coisa, faltou o Sysmack error status. Então vamos colocar. Depois a gente vê se vai ser necessário usar ou não. Deixa eu só ver em que lugar que vai ficar melhor. É lá no final. Entradas, aqui, ó. Criar novo. Sysmack error. E ela é do tipo booleano. Confirmar se é booleano mesmo. Não, do tipo byte. Ok. Criado. Vamos atualizar apenas o escopo dessa daqui e vamos colocar a variável desbobinador Sysmack error status. Fechou. F8 para compilar. Compilou, nenhuma falha. Deixa eu compilar o projeto inteiro. Rebuild controller. Só para ter certeza que não faltou nada em lugar nenhum e não apenas nesse pedacinho de programa. Fechou? Nós já temos agora a nossa function block criada
e com todas as variáveis de entrada e todas as variáveis de saída. Agora a gente tem que saber o que fazer com isso, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai, se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai direto para a interface também, ele vai lá dentro. Então aqui eu vou fechar a lista de variáveis. Tá bem entendido como ela funciona. E agora vamos começar a criar o nosso programa aqui dentro. Vocês vão precisar entender mais uma coisa para a gente conseguir criar esse programa. Eu só copiar uma coisa que facilite a minha vida. Um programinha já feito. Vamos copiar só esse cara aqui de comandos. Vou prover comandos. A gente vai vir aqui status. E mais. A gente vai colocar monitores ou monitor e também error, tratamento de erro da function block, não do inversor. Error. Então a gente tem aqui 4 seções ou 4 divisões dentro do nosso programa. Tudo que for de comandos vai aqui, status aqui, monitor aqui, error aqui. Beleza? Então assim fica um pouquinho mais organizado, mais fácil da gente se achar. Agora tem uma coisa nova, vou explicar. Vamos começar, para poder explicar isso, vamos começar pelos status, só para fazer sentido o que eu vou falar. Depois eu adianto o vídeo, monto todo o programa se for o caso e volto. Status. Vou pôr na tela aí para vocês. Auxiliar. Excelente. Então aqui nós temos os comandos. Ah, não, pode ser, a gente não precisa fazer o status, não. Vamos fazer os comandos, ó. Forward. Estão vendo aí, ó? Forward stop, reverse stop e fault reset. Observem que a gente vai precisar acionar o bit 0, o bit 1 e o bit 7 de uma word. Como que a gente faz isso dentro do Sysmac Studio? Não é direto, por incrível que pareça. Em outros CLPs, isso é uma coisa super simples e aqui eu tenho que dar uma volta para poder fazer isso. Então, eu quero escrever aqui, cadê o nome da nossa variável? É a variável de comando. Então, a gente tem aqui a variável de comando. Command, ponto. Olha lá. Ponto. Não aparece aqueles bits quando eu clico em ponto. Então, como que eu acesso? Com colchete, como em alguns CLPs? Não. Eu não consigo acessar os bits dessa word. Sabe por quê? Não, nem eu. Não faço a menor ideia por que a Onrum nunca implementou isso. Deve ter um motivo técnico. Não faz o menor sentido da gente não conseguir fazer o acesso direto. Deve existir, só não sei qual é. Como que a gente faz para acessar os bits dessa word? A gente vai ter que criar uma união. Vamos para a aula de união. Deixa eu pôr aqui para vocês. Obsidian. Aí. Como que funciona o mapeamento de memória, como que a memória é interpretada, não só dentro desse controlador, mas de qualquer controlador, de qualquer computador. Então aqui, ó. Cadê meu mouse? Ali. A gente tem aqui a área de memória, uma área de memória específica, eu coloquei aqui 16 bits. Então aqui a gente tem uma word completa, tá? Desde o bit 0, que é o menos significativo, que é esse da direita, que é o que tem menos peso, até o bit de número 15, né? Começa de 0 até 15, são 16, que é o bit mais significativo, que tem maior peso. Quando a gente trabalha com uniões, a gente muda a interpretação de cada bit desse. Os bits 0 e 1 são códigos de máquina, são códigos que o computador entende. Vamos trabalhar com códigos humanos, que nós entendemos, tá? Então, vou clicar aqui. Ao invés de trabalhar com números, 0 e 1, vamos trabalhar com letras.
Agora já vai fazer sentido. Vamos dizer que a gente tem um conjunto de letras gravadas na memória e dependendo de como a gente interpreta essas letras, a gente vai ter palavras diferentes ou valores diferentes. Se eu dividir essas duas partes, sol e depois amarelo, eu tenho duas palavras compreensíveis. Então, se eu pegar essas primeiras 3 letras e separar do resto, eu tenho uma palavra. Se eu mudar e filtrar e pegar apenas essas daqui, eu tenho lama. Se eu filtrar aqui, eu tenho amar. E se eu filtrar aqui, eu tenho maré. Percebam que são as mesmas letras, na mesma sequência, todas iguais, só está mudando a minha interpretação. Eu estou pegando o início e o fim em momentos diferentes e estou mudando a quantidade de letras que me interessa. Aqui em cima eu peguei só 3 e nas outras eu peguei 4. Com uniões acontece a mesma coisa. Então, uniões são tipos, estruturas de dados que a gente tem em linguagens de programação. Aqui nós temos essa mesma área de memória aqui, interpretada como bits individuais. São 16 bits individuais. Eu posso pegar cada bit e acessar um por um. Como? No caso de um programa feito no padrão IEC 61131-3, que é o padrão que o Sysmax Studio usa e a maior parte dos equipamentos ocidentais utiliza, da Europa para cá. E agora, de algum tempo, já a Ásia também está usando. Nós fazemos um array de booleanos. Para quem é muito novo em programação, não entende, procura essas palavras separadamente em linguagens de programação. Um array é como se fosse uma matriz, um vetor, na verdade. Uma sequência, como essa sequência de bits aqui. Só que a gente não chama de bit, a gente chama de bool, booleano. Um único bool não é um bit. Um único bool ocupa um byte inteiro na memória. Porém, um array de booleanos faz com que você use todos os bits do byte, ou da word, ou da double word, ou de quantos bits forem necessários. Ele vai pegar bit a bit. E pode ser um número estranho, pode ser um array de 3 bits só. Ele vai pegar ele vai mapear na memória um byte completo, vai usar os 3 primeiros bits e vai ignorar os outros. Você pegar um array de 9 bits, ele vai usar 2 bytes. Ele vai pegar os primeiros 9 bits desses 2 bytes e do bit 10 até o bit 15, né, para completar essa word, ele ignora. E assim vai de byte em byte. De byte em byte, dependendo do equipamento. Tem equipamento que é de word em word. Tem equipamento que é diferente e tem equipamento que é programável. No da Beckhoff, por exemplo, a gente consegue mudar. Se ele vai trabalhar com 1 byte, com 2 ou com 4. Cada passo que ele dá nisso daí. No Sysmax, que de verdade eu não sei. Eu acho que ele usa byte a byte. Eu não sei se quando passa para Word, se ele muda o passo e vai de Word em Word. Eu nunca fiz o teste. Qualquer hora dessa eu faço. Mas ok. Aqui a gente pega os bits individualmente. Eu também posso pegar essa mesma área de memória e subdividir em 2 bytes e ler essa área de memória como sendo 2 bytes e não como sendo 16 bits ou 16 booleanos. E eu também posso ler essa área de memória como sendo uma única word completa, tá? Todos os bits de uma vez. Aqui eu vou ter 2 números, 2 valores. Aqui em cima eu vou ter 16 valores diferentes. Cada bit é interpretado separadamente. Aqui eles são interpretados em grupo. E aqui também, só que num grupo de tamanho diferente. E aqui eu tenho um único número. Todos esses bits representam um único valor. Como que funciona uma união? Eu pego uma área de memória e configuro possíveis interpretações dessa área de memória. Como funciona? Eu pego essa mesma área de memória aqui, que seriam 16 bits ou uma word, e configuro ela para ser interpretada como uma word ou
como 16 bits individuais. Então, a hora que eu escrevo no bit, na verdade, eu estou mexendo numa área de memória que também pode ser lida depois como uma word. E vice-versa, eu posso escrever uma word ali dentro e ler bit a bit, tá? Então, é como se fosse uma área temporária que eu posso usar para fazer essas conversões. E uma união, ela possui o tamanho da maior variável ou do maior conjunto de variáveis. Você pode ter um array de words, 10 words. Você vai ter lá 160 bits. E aí depois você pode reinterpretar isso como 10 words, 20 bytes ou 160 bits. Possui o tamanho da maior variável e muda a interpretação dos bits para cada tipo de variável. Ok, essa é a teoria. Como que a gente usa? Vamos lá, na prática, ver como se usa. Então a gente vai vir aqui, ó, em Data Types, embaixo. Vamos dar 2 cliques e abrir os Data Types. Deixa eu colapsar esse aqui. Aqui do lado eu tenho estruturas. Deixa eu ver se eu consigo. Ih, melhorou. Eu tenho aqui as estruturas. Eu tenho aqui as uniões e tenho as variáveis enumeradas, que eu não vou falar delas agora. Uniões. Vamos criar uma nova união. Create new data type. Ele é do tipo união. E eu vou dar um nome bem sugestivo. Ele vai ser uma word to array of bool. Bem sugestivo. Eu estou criando um nome que vai fazer a conversão entre word e array de booleanos. Clica com o botão direito, criar novo membro. Esse membro eu vou dar o nome de W. Por quê? Por que eu não escrevo word? Porque esse nome vai aparecer toda hora no programa. E se eu colocar um nome muito grande, vai virar uma frase. É ruim de ter uma variável com muitas letras. Então, a gente vai ter o W. E ela vai ser do tipo word. E a gente vai ter novo membro. Bit. Bit nada, era X. Muitos CLPs usam X como bit. E aqui ele vai ser um array. Conseguindo ver? Então, array de 0 até 15 of bool. Então ele vai ter 16 booleanos nesse array. Ok? Ctrl S para salvar. Vamos vir aqui dar um rebuild controller para ver se ele não dá nenhuma falha, se não tem nada errado, mas não tem, porque senão ele estaria vermelho. Fechou, deu certo. Agora vamos lá no nosso na nossa interface e vamos criar uma variável interna. Duas variáveis a gente vai criar. Uma que vai ser W word para bit. Ela é do tipo word to array of bool. E vamos criar uma outra variável que vai ser bit para word. Pode usar B lá ou pode usar X no bit. É que B muitas vezes é usado para byte. Então, não quero misturar. Agora sim. O que a gente vai fazer? A gente quer dar um comando, certo? Vamos voltar. O que a gente pretende aqui? A gente pretende pegar dentro aqui do desbobinador. A gente quer pegar esses 3 bits aqui. Bit de habilitação no sentido positivo, negativo e reset, que são booleanos aqui, ó. E a gente quer escrever eles lá no nos nossos bits aqui de comando. Quer escrever no bit 0, bit 1 e bit 7. 0, 1 e 7. Então, vamos lá.
vai vir aqui, bit to word, ponto, x0, x, que seria o bit 0. Aí é assim que a gente escreve, tá? Nome da variável, ponto. No caso de um array, você põe o nome do array, nesse caso é o x, e entre colchetes você coloca qual é o índice daquele array. A gente tem um array de 16 bits, que vai de 0 até 15. Então aqui eu tenho que colocar um número que vá de 0 até 15, ou uma variável que tem esse número dentro dela. A gente vai colocar aqui dentro desse bit o valor que vem do desbobinador.command positive enable. Antes, faltou fazer uma coisa. A gente tem que zerar todos os outros bits primeiro. Trabalhar com um 0. Bit to word, ponto word, ele recebe o valor word 0. É isso aí. Então eu primeiro zerei e limpei a word inteira. Keyword. A word completa. Todos esses bits aqui. Zerei todos eles. Aí eu venho e escrevo o conteúdo do positive enable dentro do bit 0. Então se ele estiver ligado aqui, vai ligar esse bit. Se ele estiver desligado, estiver com 0, vai permanecer com 0. E agora eu venho bit to word, bit 1, vai receber o conteúdo da variável desbobinador.command.negative enable. E bit to word.x7, que é o bit 7, vai receber desbobinador.command.reset. Ok. O que a gente fez até agora? Salvar isso aqui, né? O que a gente fez até agora? A gente zerou todas esses bits e depois escreveu um valor que pode ser 0, 1 dentro do bit 0, outro valor dentro do bit 1 e outro valor no bit 7, aqui pelo meio, ok? Só isso. Por enquanto, nós fizemos foi isso. Agora, a gente vai pegar essa variável e escrever ela na saída command. A saída que vai para o inversor vai receber essa variável b2w. .word. Tem que falar que eu tenho que interpretar ela como word. Feito. Um pouquinho confusa a escrita aqui, né? Mas é assim. Depois a gente pode até melhorar assim, deixar mais didática. Mas function block, elas são feitas, tem que ser o mais didática possível, lógico. Mas a prioridade é ser eficiente, porque ela vai ser reutilizada em muitos lugares diferentes no programa. E se ela não for eficiente, ela pesa no programa, tá? Apesar que o nome não tem nada a ver com a eficiência. Ok. Command é isso. Vamos ver se a gente colocou tudo aqui. Deixa eu voltar ali. Dentro de command. Dentro de command a gente ainda tem velocidade, aceleração e desaceleração. Velocidade, aceleração e desaceleração. Vamos olhar as unidades. A aceleração e a desaceleração. A unidade, esses são os valores. O mínimo é 1, o máximo 360.000. Esse é o máximo valor que essa variável aceita. E a unidade é centésimo de segundo. Ok? Centésimo de segundo, 0,01. Agora, a gente vai voltar lá e vai olhar aqui. A velocidade, não, a aceleração, ela está em L-real. Melhora aqui. Em L-real. Ou seja, ela está em ponto flutuante. A gente tem que fazer as devidas conversões. Como?
Depois a gente vai melhorar um pouco isso, mas por enquanto vai ser a aceleração. Recebe o valor da variável desbobinador.command.aceleração. Só que esse valor ele vai ser convertido de LReal to unsigned double int. Ele vai converter de LReal para duplo inteiro sem sinal, que é o tipo de dado da aceleração. Porém, ele é um duplo inteiro, ele não tem vírgula. Então, para eu representar 1 segundo, eu tenho que mandar o valor 100. E aqui, essa variável, quando ela receber 1 segundo, vai ser 1.00. Então, eu tenho que multiplicar isso daqui por 100. Posso multiplicar antes da conversão ou depois. Eu prefiro multiplicar antes da conversão. Então, eu vou multiplicar por LReal 100.0. Eu estou fazendo uma multiplicação em ponto flutuante. Eu posso fazer a multiplicação também em inteiro. Assigned double int. Tanto faz. LReal, teoricamente, deve consumir um pouquinho mais de processamento. Vamos fazer uma copiar, colar. Aqui vai ser o deceleration. E aqui também. Fechou? Tá pronto? E agora a gente precisa calcular a frequência a partir da velocidade solicitada e enviar isso para o inversor. Como que a gente calcula a frequência? Eu preciso saber qual é a velocidade, dado de placa, do motor. Para saber, quando o inversor mandar 60 Hz, a que velocidade esse motor vai girar. Se for um motor de 4 polos, ele vai estar próximo dos seus 1750, 1760 RPM. Se for um motor de 6 polos, ele vai estar muito perto de 1200, 1100 e pouco. Se for 2 polos, vai ser o dobro. Tá? Vai ser lá perto dos seus 3500 e tralalá RPM. Então, essa é uma informação que eu não tenho. Então, a gente tem que informar para a Function Block qual é o dado de placa do motor que está sendo controlado por esse inversor. Então, vamos vir aqui na interface. Vamos vir aqui em cima no in-out. Logo depois da variável in-out aqui, ó. Logo após ela, vamos colocar uma nova entrada, que é a velocidade do motor. Não sei se eu posso chamar assim. Rated speed, tá tudo em inglês, né? Motor rated speed. E ela vai ser do tipo, pode ser até inteiro, mas eu vou colocar o int, unsigned int, para não colocar valor negativo. Vamos lá, nosso bloquinho, update, e aqui eu vou colocar um valor constante. Eu até posso colocar uma variável e depois criar um programa só para colocar valores nessas variáveis. É isso que eu vou fazer, boa ideia. Então aqui, desbobinador, underline, rated speed. Ela entrou, tá vendo que ela está preta e não vermelha? Então, essa variável foi criada como uma variável local. Eu quero que ela seja global. Então, eu venho aqui, clico com o botão direito. Tem que ser lá. Botão direito aqui. Move to global. Foi. Então, foi para global. E lá na inicialização, eixos e geral, eu vou criar uma área só do inversor ou só dos inversores. Inversores.
tivessem vários, eu poderia separar um trechinho aqui, uma secção para cada inversor. Mas por enquanto não tem. Dentro do if eu vou pôr para dentro, vou identar. E aqui a gente vai pôr desbobinador, underline, rated speed. Então, aqui nós temos um motor de 4 polos. Então aqui vai ser winch 1760 RPM, ok? Então a variável foi criada, foi usada e foi inicializada dentro do programa. Beleza? Salvar, F8. Vamos lá de novo dentro da nossa interface. Qual é a conta que a gente tem que fazer? Basicamente, a conta que nós temos que fazer é a seguinte. A saída, né? Frequency reference. A saída, ela vai receber o quê? Ela vai receber qual velocidade que nós queremos. Dentro do desbobinador a gente tem aqui velocidade. Eu já vou mudar aquele valor lá, essa variável para LReal, que vai facilitar minha vida. Peraí. Aqui vai ser LReal, ele vai reclamar. Não tem problema. Quando é LReal tem que pôr ponto zero, tá? Aqui eu vou lá nas... Go to variable table. Isso. Aqui vai ser LReal. Ok. LReal. E... Isso. Ah, não. Aqui também. Aqui também. Aqui é LReal. Pronto. Deixa eu ver aqui agora. Atualizar. Ainda não reclama. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai pegar a velocidade solicitada e dividir pela velocidade padrão do motor. Para ter uma ideia em porcentagem, né? Quantos por cento a gente quer dessa velocidade. Então, eu vou ter aqui, ó. Desbobinador, command, vel. Essa é a velocidade. Vou dividir ela. Você vai ver que tem um problema aqui. Pelo desbobinador, underline, rated speed. Veja que existe um problema. Se eu colocar 0 aqui, vou gerar uma falha no programa. Mas daqui a pouco a gente acerta isso. Aí nós temos aqui. O resultado dessa conta vai dar um valor entre 0 e 1 se essa velocidade for menor ou igual a rated speed, ou maior que 1 se for maior que rated speed. Eu vou multiplicar isso por 60 Hz. LReal 60 Hz. Só que, então aqui, ó, se a velocidade solicitada for exatamente a mesma da velocidade padrão do motor, vai dar 1760 dividido por 1760, o resultado é 1. Uma vez 60 Hz, eu estou mandando uma frequência de referência de 60 Hz. Porém, contudo, entretanto, se nós olharmos aqui, veremos que a nossa frequency reference aqui, ela é dada em centésimo de Hertz. Em alguns casos específicos, dependendo do tamanho do inversor, ela é dada em décimo de Hertz. Mas vamos considerar que ela é dada sempre em centésimo, ok? Facilitar a nossa vida aqui. Então, eu tenho que, além disso, pegar esse valor e multiplicar ele por 100. 0. Eu prefiro deixar assim explícito 60 vezes 100 do que colocar 6.000, porque depois é mais difícil de entender de onde veio esse 6.000, ok? E isso aqui tudo
isso aqui tudo. E eu posso inclusive colocar o LReal do lado de fora, tá? Mas isso aqui tudo vai me dar um valor em LReal, uma variável, um número real, longo. Eu tenho que pegar o resultado final disso daqui e transformar na unidade que a frequency reference precisa, que é o int. Então eu venho aqui e vou ter LReal underline to o int e ponto e vírgula no final, ok? Só tem um problema aqui, só tem um perigo. Esse desbobinador rated speed nunca, jamais pode ficar zerado ou com um valor menor que 0. Então, uma das formas da gente proteger ele é fazer isso aqui. Se desbobinador underline rated speed for maior do que 0, eu não vou pôr 0, tá? Vou pôr LReal 0, então vou pôr 1.0. Na verdade, poderia ser um valor muito maior que isso. Rated speed é a velocidade padrão do motor. Então, poderia ser 100, 1000. 1000 não, se fosse um motor de 8 polos, cairia para 800. Mas 100 RPM. Tá? Já é mais... Vou colocar aqui 8 polos, 800 RPM. Se for maior do que 800, ele executa o cálculo. Caso contrário, ele não executa. Aqui precisa de um then, né? Then. E aí tem um end if no final ainda. End if. Isso aí. Depois a gente vai mudar um pouco a cara disso daqui, vai fazer um pouco diferente. Mas por enquanto vamos proteger dessa maneira, tá? Uma outra forma de fazer é criar um limite. Se for menor do que um determinado valor, ou maior do que um outro valor, ele volta para um valor limite. Só que qual que é o problema? Nesse caso, a função não trabalharia com os valores que o operador, que o programador inseriu. Ela mudaria esse valor para um valor dentro do range. Eu prefiro que ela não mude, prefiro que ela dê uma falha. Então, depois a gente pode colocar aqui um else, colocar uma falha, ou mudar um pouco essa estrutura e ligar um bit que vai gerar uma falha. Bom, deixa eu ver se na minha colinha faltou explicar alguma coisa. Não faltou. Agora é serviço braçal. Então, essa aqui é a estrutura de comandos. Vamos ver a estrutura do status. Já vamos fazer e fechar essa function block. Vamos deixar só o error para depois, que o error é um pouquinho mais longo. A gente vai ter aqui alarm, warning, running, ready, forward, reverse, remote, frequency matching e connection error. Olha só como ficou mais fácil com a união agora. Rapidinho. Eu vou usar agora a word to bool, ou to bit, né? Ponto word. Ela vai receber o valor do status que veio do inversor. Ela vai receber status. Beleza. Agora, eu vou pegar bit por bit e distribuir. Só que eu não sei quais são esses bits de cabeça. Deixa eu olhar na minha cola aqui. Vamos lá. Monitor. Aqui. Os status. Então a gente vai usar o bit 0, 1, 3, 7, 12 e 15. Tá. Vai ficar indo e voltando. Por enquanto, 0 e 1. Avante e reverso. Tá? Então, 0 e 1 é o avante e o reverso. Então, a gente vai ter desbobinador, ponto, status, ponto, forward, vai ser o avante. Então, ele vai receber a word to bit, ponto, x, 0. Se eu quiser,
Não, não quero, não preciso. Já tem nome. Eu ia falar, eu posso fazer um comentário aqui, mas não preciso porque eu já tenho esses nomes aqui, ó. Agora a mesma coisa. Desbobinador.status.reverse. Ele vai receber word2bit.x underline 1. E assim vai. A gente vai pro próximo agora. Qual que é o próximo? Eu não lembro. Deixa eu ver. Próximo, falha. Próximo é falha. Falha, mas qual é o bit, né? Tem falha e tem o warning. 3 e 7. Falha. A gente vai vir aqui, desbobinador. .status. Alarme. Ele vai receber o valor w2bit.x3. Ok. Vou fazer uma coisa aqui. Agora a gente vai para o warning. Desbobinador.status.warning. Esse é o set. w2b.x pochete 7. Vou conferir. 7 é o warning. Aí eu tenho 12, que é o frequency matching. 12, que é o frequency matching. Frequency matching é o mesmo nome. Desbobinador.status.frequency matching. Esse é o 12. word2bit.x 12. Próximo. O erro de conexão, que é o 15. Então, a gente tem aqui connection error. Desbobinador.status.connection error. Esse cara é o w2b.x15. Ótimo. Percebam que nem todos os bits foram preenchidos. A gente usou todos os bits da palavra de status, mas quase todos, né? Não usamos o remote. Ah, mas eu tenho o remote aqui. Eu posso usar. O remote é 9. Então, pela nossa sequência, ele vai aqui. Desbobinador.status.remote. E ele é o w2b.x 9. Ok. Qual deles faltou? Running e ready. Running e ready. Running. Vamos lá, vamos no running. Running é rodando. Ele vai estar rodando se ele estiver indo para frente ou indo para trás, indo sentido horário ou sentido anti-horário. Então, se eu fizer desbobinador.status.running, recebe. O que ele recebe? Ele recebe um E. Se eles... E não, um OU. Se ele estiver indo na direção forward, or se ele estiver indo na direção reverse. Qualquer um dos dois que ele tiver que ligar, qualquer um dos dois vai ligar o running também. E por que eu peguei esse bit aqui e não esse aqui da frente? Porque se algum dia eu tiver que trocar qualquer coisa aqui na frente, eu troco num lugar só. Eu não tenho que trocar em dois. Ok? E o ready, vamos lá. Quando que o inversor está pronto? Desbobinador.status.ready. Ele está pronto quando ele não está em alarme. Então ele está pronto quando a gente não tem desbobinador.status.alarme or desbobinador.status.warning or desbobinador.status.alarme.
ponto connection error. Se tiver erro de conexão também não pode. Qualquer um desses três que ligar, eu tenho que zerar o red. Então aqui vai um not. Eu inverto esse sinal. E é melhor eu tire esse sinal daqui e coloque esse bit daqui e coloque lá no final, depois que essas variáveis que eu estou usando aqui já foram atualizadas. Ou seja, tem que estar zerado o alarme, tem que estar zerado o warning e tem que estar zerado o bit de connection error. Se tudo tiver zerado, ele vai pegar, vai fazer a inversão, o not vai inverter, vai colocar para 1 e ele vai ligar a variável pronto. Se qualquer uma dessas variáveis ligar, se entrar o alarme, entrar o warning ou entrar o erro, o resultado dessa avaliação vai ser positivo, vai ser 1, e o not vai inverter esse valor e vai colocar 0. Então ele vai jogar 0 para o red. Ok? Perfeito. Nosso status está pronto. Monitor? Monitor está simples. Monitor é muito simples. Velocidade e corrente. Só que a velocidade e a corrente, elas estão em que unidade? Aqui. A velocidade e a corrente. A frequência não é velocidade. A frequência está em centésimos de hertz. E aqui, corrente. Tá na minha cara e eu não estava lendo. Tá em centésimos de ampere. Então tá fácil. Vamos voltar lá. Então a gente vai colocar aqui o desbobinador ponto actual ponto vel, velocidade atual. Ele é o quê? Ele é o caminho inverso da conta que a gente fez aqui em cima, ó. Essa conta ao contrário. Então, vamos pegar a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai pegar a velocidade que veio do inversor, a frequência, né, que veio do inversor. A gente vai pegar aqui nosso output frequency. Ele vai vir em centésimos de hertz. A gente vai ter que dividir ele por 100, só que eu não posso dividir assim fácil. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou converter ele para LReal. LReal. O int to LReal. Convertir. Beleza. Agora a gente vai dividir por 100. Dividir por LReal 100. Então eu peguei isso em hertz. Agora a gente vai ter que pegar e dividir isso por 60, porque é a frequência base dos motores aqui no Brasil. Vem aqui, divido por LReal 60 Hz. Ele vai me dar um valor em percentual desses 60 Hz. Como se fosse percentual, né? Um valor que na verdade é onde 100% equivale a 1. E eu pego esse valor e multiplico ele pela frequência base do nosso motor, que é o rated speed. Motor rated speed, que já é um LReal. Eu gosto de colocar parênteses até onde não precisa, porque eu tenho certeza que eu estou separando bem a conta. F8. Erro. Desbobinador rated speed. Não bate com a variável. E é dentro de... aquela hora que eu alterei para LReal. Faltou. Update. Faltou alterar aqui. Engraçado que ele não deu falha aquela hora e deu agora. Então a velocidade tá fácil. Tá feita. E agora desbobinador.actual.current. Essa tá fácil. O int to LReal. Vou converter a
a corrente de saída em L-real e vou multiplicar ela por 100. Ela vem em centésimo de ampere. É só isso. Então, na verdade, eu nem preciso fazer isso aqui. Eu posso multiplicar ela por 100. Aqui, multiplicar por 100, dividir por 100. 100. Feito. Então, nossa funçãozinha aqui. Os comandos estão feitos. Status estão feitos. Monitor está feito. Agora, a gente vem e começa o tratamento de erro. No tratamento de erro, a gente primeiro teria que definir quais são os erros possíveis aqui. Um deles, básico, seria se esse valor aqui, ó, do desbobinador rated speed vier com um valor absurdo, um valor negativo ou zero. E zero é um problema porque ele vai ser usado numa divisão. Tanto é que a gente já deu uma pequena protegida colocando dentro de um if. Mas eu teria que gerar um alarme. Eu vou melhorar isso, mas eu só vou fazer um para ficar aqui no vídeo, para servir de referência. Eu não gosto de ensinar as coisas pela metade. Eu prefiro fazer isso depois com o tempo descansado. Já tem muito tempo de vídeo gravado. Ok? Então, quem assistiu, se não conhecia, espero que tenha aprendido alguma coisa. Eu não pedi like nesse vídeo, então por favor, se você chegou até aqui, dê um like no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E no próximo vídeo eu vou fazer o tratamento de erro dessa função. E aí finalmente a gente vai entrar na montagem do quebra-cabeça, porque a gente já vai ter todas as peças aqui para iniciar a montagem do quebra-cabeça, que é o programa propriamente dito da máquina. Olha só quanto tempo levou para a gente chegar no momento onde a gente possa começar a lógica da máquina. Até agora não foi feita a lógica da máquina. O que foi feito aqui serve para qualquer máquina. Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E nos vemos no próximo vídeo.